Obrigado, pastor. Deus te abençoe, viu? Quero convidar você a pegar sua Bíblia, abrir no texto de Romanos, capítulo 12. Você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, pode trazer, colocar aqui. O gasofilaço, que é a taça do Golias, né? Um negócio desse tamanho aqui, é a taça do Golias. Amém. Romanos 12, 16. Todos acharam? Diz assim, ó: sede unânimes entre vós. Não ambicionem ou não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Como nós leremos apenas um versículo, eu vou repetir, ok? Sede unânimes entre vós. Não ambicionem coisas altas, mas procurem se acomodar às coisas humildes. E outra coisa, não sejam sábios em vocês mesmos. Somente isso. Deus, esta é a sua palavra e ela é preciosa, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vocês já repararam que tudo aquilo que a gente deseja preservar, a gente precisa cultivar. A gente precisa o quê? Cuidar. Olhe só esses exemplos. Por exemplo, num relacionamento entre marido e mulher dentro de um casamento, será preciso você cultivar esse relacionamento para você preservar o seu casamento. Se você não cultivar o relacionamento que existe entre você e a sua esposa também não cultivar esse relacionamento, ou seja, cuidar desse relacionamento, esse casamento pode ir à bancarrota. Agora, se você quer que esse casamento se cumpra, como a palavra de Deus diz assim, até que a morte o separe, então vai, de certa forma, exigir de você um certo empenho. E quando eu digo você, não é somente uma das partes, é as duas partes, tanto o lado feminino quanto o lado masculino. No relacionamento entre pais e filhos, será preciso também haver um certo cultivo do relacionamento para preservar uma boa relação. Se os pais não cultivarem, não cuidarem em relação aos filhos para ter um bom relacionamento, certamente esses filhos podem crescer, como eu ouvi uma frase ontem num filme, o pai dizia assim: os meus filhos me odeiam. Agora, a razão pela qual os filhos dele o odiavam, as razões são as mais diversas. E às vezes acontece o contrário também. Os filhos não procuram cultivar um bom relacionamento e sempre haverá essa barreira existente entre pais e filhos no que diz respeito ao relacionamento. Não diferente também no relacionamento entre amigos ou entre colegas, será preciso esses amigos ou esses colegas também cultivarem essa relação para preservar uma amizade duradoura. Desde que eu vim para cá, no ano de 2000, terminei em 2001, 2002, em 2002 eu conheci esse homem, o pastor Paulo, eu conheci, nós morávamos perto. Aí um dia ele me convidou para tomar café na casa dele, eu fui tomar café da manhã é 8 horas, né? Cheguei lá 8 horas, nada, cheguei 8h30, nada. Falei, mas que hora que esse homem toma café? Eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou aparecer para o almoço que fica mais fácil. Então, desde 2002 nós nos conhecemos, então vai aí 22, 25, 23 anos. 23 anos, ele nem tinha cabelo branco assim, e eu tinha mais cabelo. Faz um bom tempo. Mas para que essa relação perdurasse e tornasse uma relação que não existisse apenas durante um tempo e depois terminasse, foi necessário que tanto da minha parte quanto da parte dele houvesse um cuidado, existisse um certo cultivo dessa relação para que ela pudesse continuar. Se você for reparar, se você for lá na minha casa assim, tem um muro cheio de planta. Planta para tudo quanto é lado. Tem uma planta montada na outra, um monte de planta. Mas é o seguinte, planta não precisa só de água.
E nem só de sol, que é quando vem a chuva, que vem o sol. Tem hora que você vai ter que podar, tem hora que você vai perceber algumas pragas vindo na planta, você vai ter que ir lá aplicar um remédio. Porque se você não fizer isso, eu me lembro de uma vez que a gente pegou uma planta que estava bonita, aí minha esposa falou assim, mas eu acho que ela vai ficar mais bonita aqui nesse canto. Vai ficar mais bonita não, ela vai decorar esse cantinho aqui, onde tem uma escada caracol para subir, vai ficar bonito. A gente colocou a planta lá, a planta foi murchando. Quase que morreu, quase foi a óbito. E a gente falou, poxa, mas a gente está regando, tem um solzinho, tudo, mas ela estranhou, não sei se ela estranhou a falta de companhia, ficou longe das outras plantas, vai, cadê minhas amigas? Foi morrendo. E se a gente não tirasse ela de lá, ela tinha ido a óbito. Quando a gente olha para essas plantas domésticas, se ela também não for cuidada, elas vêm a óbito, vêm a falecer. Numa casa, uma casa que você constrói, ou você já pegou ela construída, se você não fizer os devidos reparos, as devidas manutenções, ela também pode virar em ruína. Você que tem um carro e só gosta de andar de carro, tem gente que gosta de ter carro, mas só para andar de carro, né? Ele gosta de sentar, como dizia um falecido tio da minha esposa, gosta de sentar que nem numa carroça, senta munta, ele falava assim, senta munta no carro, ele só para colocar gasolina e só vai andando. E carro precisa de manutenção, se você não cuidar, daqui a pouco você vai ter um bagaço aí, e a hora que você for fazer a relação de tudo que tem que arrumar, você fala assim, não compensa, esse carro custa 30 mil, eu vou gastar 35 para reformar, deixa acabar. Quando a gente olha para o nosso próprio corpo também, e isso eu estou falando, depondo contra mim mesmo, e não só contra eu mesmo, mas também, eu acredito que boa parte da população aqui existente. Nenhum corpo consegue desfrutar de saúde plena se você não fizer os devidos exames preventivos. Porque quando é que a gente vai no médico? A maioria das pessoas. Quando está doente. É assim, meu. Quando você está andando, está tudo bem, estou gripado, não tenho nada, estou sentindo dor, estou indo embora. Aí daqui a pouco você... meu Deus, a dor aqui, não sei o que aconteceu. Eu levantei, dormi bem. Ontem eu comi pipoca, não comi nada demais, comi um pastel, levantei, agora deu a dor aqui nas minhas costas. Aí, preciso de um médico. Porque se você aguentar ainda, você toma um Dorflex, você toma uma dipirona, você toma qualquer outra coisa para passar a dor. Passou, você continua. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo, nesse pequeno versículo que nós lemos aqui, ele está falando sobre, aqui nesse lugar, a necessidade de cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu vou ler o versículo para você outra vez. Coloca aí para a gente, Ita. Dá para colocar? Senão eu coloco aqui, tá? Posso ler aqui. Diz assim, ele está dizendo para a igreja, ele escreveu aos romanos, mas ele está dizendo para a igreja, olha, sejam unânimes entre vocês. Na igreja, no que diz respeito ao corpo de Cristo, procurem ser unânimes entre vocês. E aí ele começa a discorrer, olha, não fique ambicionando coisas altas. Sabe aquele papo de falar assim, Deus quer te enriquecer, Deus quer te fazer cabeça, não causa, Deus quer te tornar o dono dessa cidade. Esse papo furado que rola por aí, gente, não é isso. Não é nada disso. Não fique ambicionando essas coisas. Aliás, a Bíblia até diz ao contrário, diz assim, se você tiver com o que comer, se vestir, fica tranquilo, está tudo bem. E ele continua dizendo assim, mas procurem se acomodar às coisas humildes. E olha, ele não diz assim para você buscar, ele diz assim, se acomode. Se você tiver em escolher as coisas altas, o grande sucesso, e as coisas mais simples, escolha as coisas mais humildes. E depois ele conclui dizendo, não sejam sábios entre vocês mesmos. Paulo está incentivando a igreja aqui, para que nós que somos membros do corpo de Cristo, não estou falando aqui de igreja, ministério Acts, estou dizendo de igreja como um todo. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos cuidar desse corpo também. Não é só cuidar desse corpo, mas também cuidar deste corpo como igreja. E aí ele vem dando alguns conselhos. E esses conselhos estão voltados para você cultivar algumas coisas no corpo de Cristo. Eu queria falar um pouco sobre esses conselhos que ele dá, sobre cultivar certos valores no corpo de Cristo. Ele diz assim,
quando ele fala, ele diz assim, ó, cultivemos em nós a lealdade. Por quê? Ele diz assim, ó, sejam unânimes entre vocês. Não é para surpresa de ninguém que dentro de igreja existe o quê? Diferentes pensamentos. É claro que existem diferentes pensamentos. E isso não é um problema. Existem diferentes pessoas, existem diferentes posicionamentos. Mas quando a gente fala de propósito, mesmo que existam diferentes pensamentos, diferentes posicionamentos, mas quando você está num determinado lugar, e aquele lugar tem um propósito, você precisa redirecionar os seus pensamentos e até o seu posicionamento para aquele propósito. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, procure cultivar entre vocês essa unanimidade, ou seja, para que todos sejam um. Agora, isso só será possível para que todos sejam um, e essa unanimidade seja preservada, quando houver lealdade. Quando a gente pega a palavra lealdade e a palavra fidelidade, parece que quando a gente as usa, parece que nós estamos usando como um sinônimo, que significa a mesma coisa. Mas quando você vai olhar para as duas palavras e entender o significado dela, você vai perceber que, embora as duas podem funcionar como um adjetivo de elogio, mas uma é um pouco mais profunda que a outra. Quando você fala de fidelidade, a fidelidade, muitas vezes, ela está relacionada a um compromisso que você fez com alguém, baseado em promessas ou baseado em votos que você fez. Como, por exemplo, o casamento. Então você vai ser fiel, porque você deu a sua palavra que seria fiel. Embora isso muitas vezes não tenha acontecido. Mas você deu a sua palavra. Então é baseado em regras que existem, que você vai expressar a sua fidelidade. Agora, quando a gente salta para a lealdade, você percebe que ela vai um pouco mais além do que a fidelidade. A lealdade não é o cumprimento de um compromisso que você voluntariamente fez com alguém, baseado em regras, mas é baseado na consideração que você tem àquele alguém. Você não está sendo fiel porque você está cumprindo uma regra para ser fiel. Você está sendo leal porque você tem em autoestima essa pessoa a qual você decidiu ser leal. Ou seja, se você for colocar no pódio a fidelidade e a fidelidade está em segundo lugar e a lealdade está em primeiro lugar. E eu vou dizer para você, que tudo aquilo que é movido por regra, muitas vezes, a gente faz porque é obrigado, se sente obrigado a fazer, mas não é o desejo que nós temos de fazer. Eu sei que no casamento, existe um voto que você faz. E é claro que seria muito bom que você, ao cumprir esses votos, não cumprisse simplesmente porque você fez um compromisso público diante de pessoas, mas porque você tem em autoestima a pessoa com a qual você se comprometeu cumprir aquele voto. Aí eu diria para você que você estaria cumprindo não só a fidelidade, mas também a lealdade. Apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ó, seja unânime entre vocês, para que haja unanimidade, é necessário que haja muito mais do que fidelidade. Mas haja o quê? Lealdade. Ou seja, que você se dedique a cumprir um compromisso, não porque lhe foi imposto esse compromisso que você até aceitou em cumprir, mas porque você tem prazer em cumprir. Não é pela regra que você cumpre, mas pela estima que você tem pela pessoa com a qual você fez esse compromisso. Isso é ser leal. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm que aprender a cultivar algumas coisas, dentre elas, vocês precisam aprender a cultivar essa unanimidade. Mas a unanimidade só virá através da lealdade. Olha o que diz Provérbios 12, 22. O Senhor, Ele detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Veja só que até o Senhor tem em autoestima as pessoas que agem com lealdade. Por quê? Não só com fidelidade, porque essas pessoas que agem com lealdade e que isso chama a atenção de Deus, se possa assim dizer, é porque Ele sabe que essas pessoas estão agindo da forma que estão agindo,
não porque estão sendo obrigadas a cumprir uma regra, mas por causa da autoestima que ela tem pela pessoa, ou pela instituição, ou por qualquer coisa que ela decidiu ser leal, ela está cumprindo por isso. O que move essa pessoa a ser leal não é a imposição, mas é o desejo de poder agradar aquele com quem ela se comprometeu. Nós, como igreja, precisamos aprender a cultivar essa unanimidade entre nós. E não é só a igreja Ministério Arcos, tá? Nós estamos aqui ouvindo aqui nesse lugar. Mas a igreja de Cristo precisa aprender a cultivar essa unanimidade. Mas isso só será possível. Mesmo que haja diferentes pensamentos, diferentes posicionamentos, sim. Isso só será possível quando a gente decidir ser mais do que fiel. Mas decidir ser leal àquele ou aquelas pessoas com as quais nós nos propomos a sermos leais. Amém? Outra coisa que o apóstolo Paulo disse e orienta a gente para cultivar é: cultivemos em nós a moderação. Eu vou usar aqui um exemplo que é muito comum entre nós, tá? Os cristãos. A gente sabe que entre os cristãos existe aquilo que nós rotulamos hoje, né? Existem aqueles cristãos que são os mais tradicionais. Existem aqueles que são os pentecostais, existem aqueles que são os neopentecostais e tudo mais. Isso não é importante. Mas a verdade é o seguinte, que às vezes, naqueles que são mais conservadores, existe um certo exagero de moderação. Mas quando você olha para o outro lado, na linha mais pentecostal, neopentecostal, existe uma certa ultrapassagem dessa moderação. Ou seja, alguns ficam devendo na moderação e outros acabam ultrapassando o nível da moderação. Por que eu estou dizendo isso para você? O apóstolo Paulo diz assim: não ambicione coisas altas. Eu sei que você pode de repente falar assim: o que será que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse para não ambicionar coisas altas? Nós sabemos que até no meio do arraial evangélico, hoje existem pessoas que incentivam outras pessoas a alcançarem o sucesso. Mas deixa eu dizer para você, não é todo mundo que vai ser rei Salomão, gente. Não é todo mundo que vai ser rico, que vai ser milionário. Mas existe uma teoria onde se implanta na cabeça das pessoas de que Deus te quer num lugar de honra, e isso não é mentira, mas o lugar de honra muitas vezes implica em aquisição material. Onde você possa ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor roupa, o melhor sapato e tudo mais. E não é isso que a palavra de Deus nos incentiva. Ele diz assim: olha, cultive entre vocês a unanimidade, mas também aprendam a não ser ambiciosos por coisas altas, por coisas grandes. Só que isso parece que vai na contramão daquilo que tem se ensinado. Ah, mas isso é um evangelho muito medíocre. Ah, eu vou ficar me acomodando às coisas simples. Eu vou ficar aqui. Não posso ter uma ambição, rotuladamente chamada ambição santa. Ah, eu tenho o desejo disso ou daquilo outro. Mas eu vejo que isso em nada está ferindo os princípios de Deus. Então eu vejo que essa ambição não é um problema. Não, o apóstolo Paulo diz assim: não fiquem ambicionando coisas altas. Não é isso. Vocês precisam aprender a cultivar entre vocês a moderação. E há aqueles que até fazem uso da pseudo-fé, ou seja, diz assim: não, Deus, inclusive na palavra de Deus está escrito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E é verdade, isso está escrito. Mas depois ele conclui o mesmo versículo dizendo assim: e também lhe deu um espírito de moderação, de equilíbrio. Muitas vezes nós usamos a fé para dizer assim: para que eu possa expressar a minha fé, eu preciso ser ousado. É verdade, é necessária a ousadia. Mas você não pode se esquecer que o mesmo Espírito que comanda a ousadia é o Espírito que conduz também o quê? A moderação. Apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, cultive entre vocês a moderação. Não fique ambicionando coisas altas. Não é errado você desejar e querer progredir. Mas que a sua vida não seja uma vida onde você está sempre ambicionando estar em lugares mais altos. E talvez isso esteja na contramão daquilo que tudo tem se falado ultimamente. Porque, como eu disse, pobre
a Bíblia diz, pobre sempre vai existir. Não significa que você vai ser pobre, mas vai existir pessoas pobres. Rico também vai existir, milionário também vai sempre existir, mas não significa que você vai ser um milionário, você vai ser um rico. Para isso, nós precisamos assumir um posicionamento o quê? De moderação. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Os apóstolos, eles foram chamados, Jesus montou aquela equipe. Dentre os apóstolos estava o cara que roubava, metia a mão na bolsa e roubava. Depois, após a morte e a ressurreição de Cristo, os apóstolos continuaram o ministério, pregando a palavra de Deus. Pelo que se consta, não um registro bíblico, conta-se de que Pedro, por não negar a sua fé, morreu pendurado de ponta cabeça, porque não se sentiu digno de morrer como seu Salvador. Mas cadê a fé de Pedro, que não impediu que acontecesse isso com ele? Olha, Pedro morreu assim. Tiago não teve nem muita chance. Tiago logo no início ia cortar a cabeça dele fora. Tanto é que nem se fala muito sobre a vida de Tiago. Ele foi decapitado logo no início. Foi um discípulo de Jesus. Em compensação, segundo conta a história, o único apóstolo que morreu em velhice foi João. Ainda conta essa história que, num determinado momento da história, mergulharam João dentro de um tacho de óleo fervendo, e quando tiraram ele de lá, nada tinha acontecido com ele. Mas por que também não privou Pedro de passar pela crucificação de ponta cabeça? Por que também não protegeu Tiago, para que Tiago não fosse decapitado logo no início? Não deu nem tempo de começar o ministério, já perdeu a cabeça. Não literalmente, mas perdeu porque foi cortada a cabeça. Porque a gente tem que olhar para essas pessoas e entender que nós também estamos encaixados em algum lugar. E que ao ser encaixado nesse lugar, a gente precisa ter essa questão da moderação. Não se sentir um nada, para que você não sirva para nada, mas também não sentir um tudo, porque você é o dono do mundo. Por isso que Paulo diz assim, olha, não fique ambicionando coisas altas. Eu já compartilhei com o pastor Paulo, em alguns momentos eu vejo que alguns programas televisivos, de televisão, evangélicos, eles se tornaram obrigados a falar sobre a questão de arrecadação financeira, porque eles se tornaram reféns daquilo que eles mesmos criaram. Mas está sendo divulgado o evangelho. É verdade, está sendo divulgado o evangelho. Não sei que evangelho em alguns momentos, mas está sendo divulgado o evangelho. Porém, a questão não é você usar aquilo que você entende que agrada a Deus, eu estou pregando o evangelho, e fazer aquilo que você acha que deve fazer. Aí você se torna refém daquilo que você criou. Enquanto você podia estar pregando o evangelho, muitas vezes você tem que ficar ali tentando convencer o povo para investir mais, porque senão não consegue pagar o programa de televisão. Mas por quê? Porque às vezes faltou o bom senso, a moderação na caminhada. Alguns ficam aquém, outros vão além. Uns não vão até onde Deus gostaria que ele fosse, outros vão além e se tornam refém daquilo que eles criaram, porque faltou-lhes o quê? Moderação. 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, mas também de moderação. Às vezes a gente pega a primeira parte, eu não posso ser um covarde, tem que ser um corajoso, eu tenho que meter a cara. Calma, tudo bem, vamos devagar. Não é covardia, mas também não é exagero da ousadia para que você se perca. É de poder, sim, mas de amor. E ao mesmo tempo do quê? Em tudo isso, você precisa ser o quê? Moderado. Você precisa ser o quê? Equilibrado. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz para cultivar. Cultive o quê? A unanimidade entre vocês. Cultive, além da unanimidade, cultive essa... Não fique ambicionando coisas altas, sejam pessoas moderadas. E ele diz assim, cultive entre vocês a simplicidade. Ele diz assim, mas acomodai-vos o quê? As coisas humildes. Ele diz assim, se acomode as coisas simples. Nós vivemos num tempo hoje que o crente parece que só é abençoado quando ele sai do nível da simplicidade.
E quando eu estou dizendo simples, eu não estou dizendo de você ser porco, de você ser pobre, nada disso. Você pode ser simples, mesmo sendo uma pessoa agraciada por Deus financeiramente. A questão da simplicidade é de você saber se relacionar com pessoas da alta sociedade, mas também não ter nenhum problema de às vezes entrar dentro de uma comunidade e tomar um café com uma senhora com a boca que está toda perebenta, e você sabe que ela já tomou café naquela xícara, e ela está te oferecendo aquela xícara com café, e você não vai ter nenhum problema de tomar o café naquela xícara. Apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês precisam se acomodar às coisas humildes. Está lavado, né? Lavou, está tudo bem. Conhece uma historinha? A gente chama de piada, né? A história de um determinado pastor que foi à casa de uma mulher, e ele soube que aquela mulher estava com tuberculose. E aquela mulher, de uma forma meiga, carinhosa, ofereceu uma xícara de café para ele. Quando ofereceu a xícara de café, ele olhou a xícara e na beira da xícara tinha uma parte que estava quebrada. Ele falou assim: bom, vou fazer o seguinte, eu vou tomar nessa parte quebrada, porque provavelmente ela com tuberculose, ela toma em qualquer outra parte, para não ferir a boca, ela toma ali. Quando ele começou a tomar na parte quebrada, ele falou assim: ó, pastor, fica tranquilo, viu? Você pode tomar em qualquer parte, que eu só tomo nessa parte quebrada aqui o café. Eu acho que na época da pandemia a gente vivenciou um pouco isso, né? A gente pregou uma fé, a gente tinha uma fé que arrebentava a muralha. A hora que chegavam as pessoas tremendo de frio, naquele calor, calor de 40 graus, as pessoas tremendo de frio, suando, pedindo uma oração. A gente já até preparou aquela bombinha de espirrar com spray, falou assim: ó, filho, eu tenho fé que vai alcançar você. Daqui, ó, já espirro o óleo bento, o óleo santo, te alcança e você vai ser curada. Aconteceu uma tarde aqui no ensaio, a pastora estava aqui, a mulher com blusa, suando, 40 graus lá fora, falou: você pode orar por mim? Na época da pandemia. Ela só tinha duas saídas: pegar a bomba de negócio e dar aqui nela e orar por ela, e vai com Deus, ou foi ir para cima. Como ela não é muito certa da cabeça, ela foi para cima, orou pela mulher. Não sei que fim que deu a mulher, né, amor? Não sei se ela ficou curada. Aí, foi curada. Deus usa as coisas loucas desse mundo, né, para confundir aquelas que não são. Veio até para o culto. Foi a Kelly, né? Eu lembro dela. Vamos cultivar entre nós a simplicidade. Porque isso é necessário dentro da igreja. Pode ser que Deus te torne até uma pessoa financeiramente abastada, mas nunca se esqueça do lugar de onde você veio. Seja preparado para sentar com pessoas que têm um vocabulário que talvez você vai sofrer até para interpretar as palavras que ele vai usar. Mas também esteja disposto também a sentar com pessoas que talvez vai falar: nós fumamos, nós vortemos e nós não sabemos. E não tem nenhum problema. 2 Coríntios 11:3 diz assim: o que receio e eu quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Eu não sei qual a impressão que vocês têm. Eu vou dar o meu parecer como pastor. Parece que essa pura devoção tem ido embora, virou algo muito mecânico agora. A gente depende de jogo de luzes, a gente depende de fumaça de gelo seco, a gente depende de cor disso, daquilo outro, porque a filmagem fica melhor, assim. A gente depende de tantas coisas para que alguma coisa aconteça, alguma coisa flua. Depende de tantas repetições da mesma frase, dentro da mesma música, para que haja aquele mantra, tudo. Eu não vejo que é nada disso. Vocês já repararam que Jesus, quando curava as pessoas, ele não orava? Ele não orava. Ele ia ser curado. Essa é a oração. Se podemos chamar isso de oração, é isso que ele fez. Seja curado. Quando aquela mulher se aproximou, ele falou: alguém tocou em mim? Aí aquela mulher falou: Senhor, fui eu. Eu sei que não podia tocar. Ele falou assim: seja feito conforme a tua fé. E aconteceu. Quando aquele centurião se aproximou, ele falou assim: meu servo está doente. Ele falou: eu vou lá. Ele falou: não precisa nem ir lá. Só diga uma palavra que eu sei que ele vai ser curado. A palavra que ele disse foi assim: que seja feito conforme a sua fé. Foi isso. A gente às vezes cria uma longa oração, porque parece que essa longa oração vai pressionar Deus. E Deus vai falar assim: diante de tamanha oração,
e profundidade nessa oração, eu não posso deixar de fazer aquilo que foi pedido. Até porque tinha 730 mil pessoas clamando, eu vou ficar até meio sem jeito se eu não fizer esse negócio. Não. A gente está atrás de métodos, sabe, de como é que acontece. Eu vejo que hoje a igreja está assim, ela está inchada de informação. Mas as pessoas, como disse o pastor, se você não colocar isso em prática, nada vai acontecer na sua vida. E tudo que falar para você, você vai falar, sabe o quê? Isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei. Não, se você fizer isso aqui no seu casamento, isso aí eu já fiz. Se você fizer isso na sua vida financeira, não, isso aí também não dá certo. Eu percebi uma coisa. A gente precisa cultivar as coisas simples. As coisas simples. Orar pelas pessoas, pregar a palavra de Deus, é isso. Não é nada tão estratégico. Não tem que me vestir de palhaço ou de qualquer outra coisa aqui para chamar a atenção de vocês. Se a palavra de Deus não for o suficiente, nada mais vai ser. Tudo vai ser entretenimento. A igreja não precisa viver de entretenimento. E por último, o apóstolo Paulo, cultive entre vocês a dependência. Ele diz assim, não sejais sábios em vós mesmos. Quem já ouviu a pessoa dizer assim, não, eu sou uma pessoa humilde. Se tem um adjetivo que eu não tenho coragem de usar para mim, é esse. Eu não tenho coragem de usar esse adjetivo para mim. Dizer que eu sou uma pessoa humilde. Tem uma frase que Moody disse uma vez, diz assim, o humilde, quando é humilde, ele nem sabe que é. Por isso ele não afirma que é. As pessoas que percebem que ele é. Então, o humilde não sabe que é. Então, por não saber o que é, ele nunca afirma que ele é. Quando ele diz assim, não sejais sábios em vós mesmos, parece que as pessoas hoje, elas se tornaram pessoas tão requintadas no que diz respeito ao raciocínio rápido, ao conhecimento, a tantas informações que elas já receberam e armazenaram, que parece que a sabedoria é verdadeira, porque a Bíblia diz que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena, que ele chama de sabedoria, mas existe a sabedoria o quê? Celestial. Ele diz que a sabedoria terrena, embora seja chamada de sabedoria, mas ela é diabólica. Agora a sabedoria celestial, ela é o quê? Divina. O apóstolo Paulo fala, vocês precisam aprender a cultivar essa dependência, ou seja, nunca pense que vocês são sábios em vocês mesmos. A gente vai precisar um do outro. E que às vezes você vai olhar e falar assim, eu não encontro saída. Eu me lembro de um pastor bem baixinho, pastor Jacó, pastor numa igreja em Maringá. Ele disse que o melhor e um dos maiores conselheiros que ele tinha, não sabia que ele era conselheiro dele. E uma vez os pastores perguntaram, mas quem é seu conselheiro, Jacó? Ele é o pastor da maior igreja lá em Maringá, inclusive até hoje. Agora está com 2 igrejas gigantescas. Ele disse assim, meu maior conselheiro, ele não sabe que ele é meu conselheiro, mas é meu faxineiro. Quando às vezes eu estou prestes a tomar uma decisão, mas eu fico em dúvida, não sei, já orei, já conversei com os pastores, eu fico em dúvida, eu sento para bater um papo com ele. E começo a contar a história daqui, contar a história daqui, e ele na simplicidade dele, seu Jacó, meu irmão Jacó, olha, eu acho que seria bom fazer assim, você não acha, não? Na hora ele fala assim, mas não era isso? Era isso! Mas os intelectuais não continham isso. Por quê? Muitas vezes a gente faz uso da sabedoria humana, né? Que é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende. Não estou dizendo que você deve jogar tudo fora, mas que muitas vezes a gente precisa de uma revelação do céu. E essa revelação do céu, muitas vezes, não vem diretamente a nós. Ela pode chegar até nós, mas ela vai espirrar em alguém para, através dessa pessoa, chegar até você. Provérbios 3,7 eu finalizo dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. É isso aí. Eu finalizo dizendo, cultivemos a fim de que nós preservemos. Cultivemos a lealdade nos propósitos, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua igreja. Você é diferente, mas para que na sua parte, ao ser diferente, você ajude a cumprir um propósito. Mas isso vai exigir de você lealdade. Cultivemos para que a gente possa preservar a moderação dos nossos desejos. Não é proibido você sonhar, não é proibido você desejar.
Você pode até ser ousado, pode até usar a fé, mas saiba de uma coisa. Sempre pergunte a Deus se aquilo que você quer é aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai para o livro de Tiago, Tiago diz assim, amanhã nós vamos para aquelas cidades, vamos fazer isso, aquilo outro, vamos ganhar muito dinheiro. No próximo versículo ele diz assim, vocês não sabem nem se vão estar vivos amanhã. Como é que vocês estão fazendo isso? Contudo, é proibido você planejar? Não. Mas faça tudo com moderação. Porque a moderação não é covardia. A moderação ela também vem de Deus. O mesmo espírito que não é de covardia, é de ousadia, é o espírito também de moderação. Cultivemos a simplicidade no nosso comportamento. Que a gente saiba se assentar, não só com pessoas que talvez vivam no mesmo nível social que a gente, mas precisar se assentar com uma pessoa que talvez não saiba nem conversar direito, que você esteja disposto também. Cultivemos a nossa dependência nos relacionamentos. Vai existir momentos, ou existirão momentos na sua vida, que você não vai conseguir resolver aquilo que você está até se sentindo envergonhado de não conseguir resolver. Mas isso é proposital da parte de Deus. É para que você nunca ache em você mesmo, que você mesmo é o suficiente para resolver todas as coisas. Mas para que você dependa sempre de alguém, para que quando esse alguém te ajudar, você saiba que só você é insuficiente muitas vezes para resolver algumas questões. E que você vai sempre depender um do outro. Todos esses conselhos o apóstolo Paulo deixou para a gente. Cultive a lealdade, cultive a moderação, cultive a simplicidade e cultive a dependência. Vamos ficar em pé? Amém. Você tem uma semana agora aqui. Segunda, terça, quarta, quinta nós temos culto, não se esqueçam. Sexta, sábado, domingo. Que essa mensagem não seja uma mensagem só para você escutar agora e ir para sua casa e a hora que você acordar amanhã, tudo se dissipou. Mas que você leve isso para a sua vida. Quando você olhar para uma planta que você tem na sua casa e lembrar que você tem que cultivar ela, lembre daquilo que o Espírito falou para você. Daquilo que é bom que você cultive. Cultive a lealdade, para que a gente possa ter unanimidade no nosso relacionamento. Cultive essa moderação, cultive a simplicidade, cultive a dependência. Que seja como uma planta, tá? Como se fosse cada uma delas uma planta. Cultive isso, para que a gente possa ser aquilo que agrada o coração de Deus. Que a gente não fique buscando fórmulas mágicas para mudar de vida ou para mudar de igreja ou qualquer outra coisa. Que a gente se atenha às coisas simples da palavra de Deus. Senhor, esta foi a sua palavra desta noite. Obrigado por me conceder o privilégio de transmiti-la aos teus filhos que estão aqui e talvez aqueles que ainda poderão ouvir. Para mim, Senhor, é um privilégio muito grande poder ser aquele que recebeu a palavra e que transmitiu a palavra. Mas eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra seja aplicável primeiramente em minha vida. Que eu possa, junto com os meus irmãos, viver em unanimidade através da lealdade. Que eu possa, Senhor, ser alguém ousado, mas saber que em tudo precisamos colocar em ação também a moderação. Que eu nunca perca, Senhor, a docilidade da simplicidade. E que a questão de eu depender de outras pessoas, que não seja uma vergonha para mim, mas que seja uma alegria, por saber que eu posso contar com outras pessoas e que outras pessoas também possam contar comigo. Obrigado por esta noite, por tudo aquilo que foi dito neste lugar. Que a tua palavra, Senhor, que tem transformado vidas, tem curado os doentes, Senhor. Quantas pessoas entram enfermas na sua alma e recebem uma palavra e são curadas. A tua palavra é um remédio para as nossas vidas. E eu te agradeço por isso. Leve os teus filhos na tua paz, na segurança. Dê-lhes uma noite reparadora de descanso, Senhor. E que ao despertar amanhã, segunda-feira, eles possam estar com essa palavra no seu coração e vivê-la para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana em Cristo Jesus, meus irmãos. Vão em paz.